Olá pessoal, tudo bem? É o Vídeo do Direito em Ação. Hoje, dia 9/12, Dia Internacional contra a Corrupção. Infelizmente, no dia de hoje, não temos nada a comemorar no Brasil. Após a Operação Lava Jato, deflagrada em 2014, o povo brasileiro começou a ter esperança que esse país ia virar um país sério e ia combater a corrupção no Brasil. Vimos figuras públicas sendo presas, Polícia Federal batendo na casa de grandes figurões, empresários, políticos, mas, infelizmente, durou muito pouco a nossa alegria contra o povo e tudo isso foi jogado ralo abaixo e entrou para a história do mundo um dia que o Brasil tentou combater a corrupção dentro do seu governo, dentro do seu estado e foi vencido pelo sistema. Bom, dito isso, o assunto de hoje não é isso. Hoje eu vou fugir um pouquinho de política e quero trazer para vocês uma coisa que me tocou bastante, que foi a situação do Ben Mendes. Para quem não conhece, o Ben Mendes é um repórter, é advogado, estudante de medicina, que é o criador ali do Ronda do Consumidor. Ele é do estado de Minas Gerais, da cidade de Betim, ele começou lá. Começou também cobrando políticos na Câmara Legislativa de Betim, depois começou a defender os direitos dos consumidores. Tem livros publicados, inúmeros vídeos na internet, é bastante assistido, bastante acompanhado e faz um trabalho admirável. Eu admiro o trabalho do Ben Mendes, admiro o Ben Mendes como profissional. Mas o porquê eu trouxe o vídeo dele hoje? Porque eu passei a admirar o Ben Mendes como ser humano. Nos últimos dias, acho que aí uns 15, 20 dias, um mês, começou uma história, um boato, de que Ben Mendes tinha sido traído pela sua esposa e isso podia ter, relação com a saída do Dr. Brendo. O Dr. Brendo é um advogado que dava um amparo jurídico ao Ben Mendes e também apresentava algumas reportagens. Fazia parte aí do Ronda do Consumidor e os dois começaram juntos. E ele saiu e começaram a falar no TikTok a respeito disso, que talvez a esposa dele, que também se chama Paula, com quem ele tem 3 filhos, podia ter traído ele com esse amigo e por isso que ele saiu. E ele foi no podcast Flow e acabou falando sobre o assunto. Claro que ele não falou claramente, adianta você, mas ele deixou subentendido. Mas mais do que isso, eu como cristão que sou, e como muitos dos brasileiros são cristãos, ele deu um baita de um testemunho sobre a palavra de Deus e o Evangelho de Jesus Cristo, que eu assim pensei 2 vezes em falar para vocês, trazer para vocês que valia a pena a gente acompanhar. Tá certo? Vou trazer para vocês então aqui a fala dele, mas antes vamos ver quem é o Ben Mendes? Vamos ver o trabalho que ele faz para quem não conhece? Vamos lá dar uma olhada nos vídeos dele. O supervisor. Boa tarde, o Isaac é ele, mas quem solicitou sou eu. O senhor veio atender a ocorrência? Como é o nome do senhor? Sargento Anderson. Sargento Anderson, sou Ben Mendes da Ronda do Consumidor. Faz favor, sargento. É porque tem uma paciente aqui que ela está com dificuldade de mobilidade, sargento. Faz favor. Sargento, só pode chegar aqui? Quem vai conversar comigo? É o sargento Jean? Vou aguardar o senhor aqui, sargento. Tem uma paciente com mobilidade reduzida. Não vou falar assim não, sargento. Tem uma paciente com mobilidade reduzida. O senhor pode vir aqui? Tá certo, ok. Quando o senhor puder chegar aqui, a gente conversa, sargento. Pois não. O senhor não vai querer a ação da polícia, não? Claro que quero. Não presta o documento, senhor. Claro que eu quero. Ô, sargento, tem uma paciente com a mobilidade reduzida. Nós solicitamos a Polícia Militar de Minas Gerais. O senhor pode prestar bem o serviço da Polícia Militar chegando perto da... Não, eu não vou falar com o senhor dessa distância. Você vai falar, eu estou escutando. Tá certo. Eu não falarei com o senhor dessa distância. Eu me recuso. O senhor não quer a providência da polícia, não? Claro que quero. Mas eu quero também a sensibilidade de um sargento da Polícia Militar por uma paciente que está com a mobilidade reduzida de chegar perto. Não vou falar com o senhor dessa distância. Pois não, ok. Estamos aqui do seu lado. Tá certo, ok. Tá certo, sargento. Estamos aqui do seu lado. Tudo bem, sargento, ok. Tá certo. Quando o senhor puder ter a gentileza de chegar próximo da paciente, a gente conversa. Qual que é a dificuldade de um sargento da Polícia Militar chegar perto do solicitante, principalmente de uma paciente que está com a mobilidade reduzida? Isso é um vexame. Desrespeito ao cidadão. Eu espero que o sargento tenha sensibilidade de saber que tem uma paciente. Nós estamos fazendo uma reportagem, o programa está ao vivo, a Polícia Militar foi solicitada, tem uma paciente com mobilidade reduzida. O que custa a um agente público vir próximo da paciente para conversar com o jornalista?
Se o sargento não quiser atender a ocorrência, eu peço que o Copom então envie outro militar para atender a ocorrência. Vai querer providência dessa viatura, sim ou não? Eu gostaria da providência da Polícia Militar, porém tendo sensibilidade a paciente que está... Ok, então tá certo. Não, é porque eu sou... Amigão não, eu sou o jornalista. O senhor estava lá querendo que eu falasse lá. Eu vou respeitar, Sargento Anderson. Eu vou respeitar... Sargento Anderson, eu vou respeitar... Sargento Anderson, eu vou respeitar a integridade e a dignidade de uma paciente com mobilidade reduzida. O que o senhor quer primeiro? Claro que o senhor quer, claro que sim. Lembrando que o senhor vem atender a um solicitante. Eu sou solicitante, tá certo? Pois não, qualifica. Eu acho que de acordo com o procedimento operacional padrão, primeiro o senhor ouve, depois o senhor qualifica. Mas pode qualificar o que o senhor quiser. Se o senhor não quiser e não tiver controle emocional para atender a uma ocorrência, o senhor pode declinar da ocorrência, o Copom envia uma pessoa que consiga atender a ocorrência. Pois não, tá certo. Ok, o senhor qualifica isso, se eu precisar de outra documentação, também tenho aqui. Bem Mendes, da Ronda do Consumidor. Sou eu que acionei. Pois não, o senhor é o Sargento Jean. Sargento Jean, a senhora Marília Célia, ela tem a dificuldade de locomoção, usa oxigênio, inclusive está usando aqui agora. Não é que ela não anda, ela tem dificuldade, tá? Ela é consumidora aqui... Ela tem que carregar isso para tudo quanto é lado. Exatamente. Então, esse é o trabalho do nosso amigo Ben Mendes, na Ronda do Consumidor. Pode ver que ele é firme, ele enfrenta não só os empresários, donos de lojas grandes, pequenas, mas também os grandes empresários. Ele já foi em montadoras de veículos automotores, de motos, já foi em Casas Bahia, Loja 100, foi em diversos grandes varejistas e comércios aí que tem grandes empresários. Então não adianta falar que ele defende só o pequeno. E ele enfrenta também a polícia. Várias vezes ele já deu toque para o governador a respeito da postura da polícia. Com a resistência da polícia, entender o direito do consumidor, menosprezar, sabe? Mas ele é bacana, tá vendo? Esse é o trabalho dele, que eu já admiro como profissional. Agora eu vou mostrar para vocês quem é o Dr. Brendo. Posta uma solução e aí nós encerramos o processo com a empresa pagando R$800 ao consumidor, caso resolvido. Certo. Na reportagem, o direito pleiteado ali era aproximadamente R$300 e poucos, não é isso? Isso. Tá certo. Então, reforça o que eu sempre digo nas reportagens. A Ronda do Consumidor é uma oportunidade, sim. Uma oportunidade para a empresa resolver o problema do consumidor da melhor forma e sempre, 100% dos casos que... Então, esse ao lado é o Dr. Brendo, que começou desde o início na Ronda do Consumidor com ele. E assim, aparentemente, todos os vídeos eles demonstravam ter muito carinho pelo outro, amizade, respeito, né? Porém, aconteceu essa polêmica. Agora eu vou mostrar para vocês o desabafo dele. Mais do que isso, o que fez eu admirar ele como pessoa e ser humano, como cristão que sou, como 80% do povo brasileiro é cristão. O testemunho, a evangelização dele no programa Flow Podcast. Ele poderia ficar falando só dele o tempo todo, mas não. Ele aproveitou aquele momento para evangelizar muita gente e dar testemunho. Mais do que falar de Deus, é testemunhar nas oportunidades que Deus prepara para você. Então dá uma olhada lá. Justiça e demonstra entusiasmo nessa luta, garra nessa luta, você não está indo contra os princípios de Deus. Pelo contrário, diz o texto sagrado que Deus odeia a injustiça. Então, eu tenho certeza que quando há qualquer injustiça que a gente está trabalhando na Ronda do Consumidor, Deus ele fica muito mais irritado do que eu. Por quê? Porque ele conhece o presente, passado e futuro. Eu não conheço, sabe? Ele sabe o que estava no coração do fornecedor, fazendo hora com o consumidor. Ele sabe do trabalho que o consumidor teve para juntar aquele dinheiro. Então, eu tenho certeza que Deus está muito mais irritado do que eu, porque ele odeia injustiça. Só que eu tenho cuidado para não dar ocasião à carne, isso é óbvio. Por quê? Porque a minha irresignação contra esse ato de injustiça, ela deve acontecer, porém, como embaixador de Jesus Cristo, que é quem eu sou. Se na primeira pergunta você falasse para mim assim, quem você é? Eu não te responderia que eu sou advogado, eu não te responderia que eu sou jornalista, pai, casado, não te responderia que eu sou da medicina, eu te responderia que eu sou servo do Senhor Jesus Cristo e embaixador de Cristo. Essa é a minha principal e única função. Todas as outras coisas que acontecem paralelo a isso,
Igor, acontecem para a glorificação de Cristo. Então, em todo o tempo, eu sei as ações. Inclusive, eu estou passando por uma situação que ela, assim, a honra da minha mulher foi reiteradamente atacada nas redes. Está sendo ainda, né? A minha esposa, uma mulher decente, vítima de uma campanha de difamação absurda nas redes sociais, e eu tentando me manter o tempo todo como um sábio cristão, agir com sabedoria. Por quê? Porque se eu fosse deixar os meus instintos humanos falarem, essa situação já teria se resolvido da pior maneira possível, certo? Mas tentei fazer ali da forma como cristão, orei, inclusive estamos debaixo de oração hoje. Aí o Espírito do Senhor me instruiu a sair do Instagram. Eu não tenho Instagram mais. Retirei a minha mulher do Instagram, porque a minha mulher está grávida. Eu conheci a minha mulher quando ela tinha 14 anos como minha amiga. Eu tinha 23 e eu era professor da Escola Bíblica Dominical e ela era uma das alunas mais aplicadas na Escola Bíblica Dominical. É uma pessoa de um caráter ilibado. Eu tô casado com ela há 8 anos. E se algum dia eu me separasse dela e falasse, agora eu vou falar mal da minha mulher, eu poderia falar sobre qualquer coisa, menos sobre o caráter da minha esposa. É uma das pessoas uma das mulheres mais respeitosas que eu conheço. Inclusive é a mãe dos meus 3 filhos. E ela sistematicamente tendo a sua honra atacada nas redes. E eu precisando agir como cristão. Por quê? Porque mais e maior do que o Benoni é o cristão, o representante de Jesus Cristo. Não dá para eu resolver como um homem resolveria essa situação, um homem carnal. Eu tenho que resolver a situação como um homem espiritual resolve a situação. Mas eu vou, quando termina as reportagens da Ronda, eu vou para casa, Igor, tranquilo. Eu deito a minha cabeça no travesseiro sabendo que Jesus, o Espírito do Senhor e Deus ama a justiça e odeia a injustiça. Entendi. E se algum dia eu me desviar desse caminho de justiça, a igreja do Senhor, ela tem autoridade para exortar os santos. O apóstolo Paulo, ele falou que nós devemos exortar uns aos outros. Então, se algum dia eu deixar de representar Cristo na minha atuação na Ronda do Consumidor, a igreja tem autoridade, os irmãos em Cristo, de me chamarem e falarem, eu estou te exortando no Senhor. Inclusive, nesse episódio, nesse turbulhão de coisas que aconteceram aí na semana, eu estava pronto, no ímpeto para tomar uma decisão e fazer algo, me consultei com a advogada que o Senhor enviou, a nossa advogada, a doutora Alindaci, um abraço, foi trazida pelo Senhor, ela me exortou no Senhor, eu não fiz o que eu estava para fazer. Então a igreja tem autoridade. Se caso eu me desviar dos caminhos neste ministério que é a Ronda do Consumidor é um ministério, a igreja tem autoridade para chegar e falar assim, bem, olha, a Ronda não pertence a você, você está em missão e eu estou te exortando no Senhor. Mas, Igor, nós temos a convicção de que Deus odeia injustiça. Cara, se você crer em um Deus e pratica injustiça, você é um hipócrita. Se você crê em Deus e verbaliza sobre o seu santo nome e você folga com a injustiça, você está atentando contra o caráter desse próprio Deus. Deus não folga com a injustiça. Não tem como eu ficar sabendo que uma pessoa foi vítima de um abuso, de uma arbitrariedade, e eu falar, isso não é problema meu, estou caminhando, A parábola do samaritano, que certamente você já ouviu falar, o homem foi injustiçado à beira do caminho e desceu o sacerdote, que não conhecia a Deus, embora ele fazia o trabalho no templo, mas ele nunca conheceu o Deus Todo-Poderoso, e aí ele fala, opa, não. O texto sagrado fala que ele viu o homem, mas ele passou de longe. Ou seja, não é problema meu, porque eu tenho um trabalho no templo a fazer. Passou o levita, que também dizia ser, né, representante do Senhor. Isso aqui não é problema meu. Mas passou o samaritano. Por que o texto usa o samaritano? Porque era a raça mais desgraçada que existia na época. Que as pessoas falavam que eram os piores, longe de Deus, afastados do Senhor.
Esse samaritano falou: eita, isso aqui é problema meu. Eu nem conheço esse homem. Eu não sei por que ele está ferido, mas isso aqui é problema meu. E, além de ser problema meu, eu preciso gastar alguma coisa no socorro desse homem. Eu não acredito num evangelho onde as pessoas não gastam. Eu não acredito. Eu não fui chamado para isso, Igor. Eu não fui chamado para um evangelho onde as pessoas não gastem algo em prol dos seus semelhantes. Esse não é o evangelho de Jesus. O evangelho de Jesus é o evangelho que você se importa. Você precisa se importar, sim. Você precisa de parar. O seu culto não é no templo, como sacerdote. O seu culto está na beira do caminho. O sacerdote, quando ele prioriza ir para o templo, ele estava sendo simplesmente um hipócrita. Um religioso. O culto que Deus havia preparado para ele estava no meio do caminho, lá gemendo, chorando. E quem se atentou para isso foi o samaritano, que gastou alguma coisa. Quando eu falo gastar alguma coisa, é o seguinte: ele gastou tempo, então ele parou, ele socorreu. Diz o texto sagrado que ele pegou o homem, colocou sobre os lombos do animal, levou a uma hotelaria e pagou. Falou assim: olha, que esse homem fique aqui até ficar bom, eu estou te pagando para você hospedar este homem e eu vou voltar. Se tiver algum outro gasto, eu vou recompensar. Esse é o evangelho que eu acredito. Eu não saí de Minas Gerais, Igor, para falar de outro evangelho que não seja esse. O evangelho do Senhor Jesus, que é o evangelho para o qual eu fui chamado, não é o evangelho para enriquecer homens. Não é o evangelho de Cristo. Não que Cristo seja contra a riqueza. Cristo não é contra a riqueza. Mas o evangelho do Senhor é o evangelho em que nós nos importamos com o nosso semelhante e nós precisamos de gastar. A Bíblia nos chama de despenseiros de Deus. O Senhor é dono de tudo. Todos os meus recursos pertencem ao Senhor. Eu sou apenas despenseiro. Eu sou o cara que cuida da despensa. Mas a despensa pertence ao Senhor. Todos os meus recursos, e quando eu falo de recurso, eu estou falando de recurso financeiro, eu estou falando de recurso intelectual. Se eu aprendi alguma coisa, eu tenho que colocar a serviço dos meus semelhantes. Esse é o verdadeiro evangelho. E o Espírito do Senhor, Igor, ele sofre quando ele vê que as pessoas, muitas pessoas, elas estão deturpando o evangelho de Cristo. E o evangelho que custou a vida do Messias de Deus, que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia por causa de pecadores, as pessoas estão fazendo disso mercado. As pessoas estão usando o evangelho do Senhor para enriquecer, para dizer: aqui existe salvação, mas você precisa de comprar essa salvação. A salvação que vem do Senhor, ela vem de graça, cara. É esse o evangelho que eu acredito. Eu acredito no evangelho que diz que o Senhor Jesus foi ressuscitado dentre os mortos para que a sua semelhança eu também fosse ressuscitado. E pela graça eu sou salvo. É esse o evangelho que eu preciso pregar na ronda do consumidor, cara. Tu prega na igreja também, cara? Não, na presbiteriana a presbiteriana é uma igreja muito séria, Igor. E para você chegar a pregar, você tem que ter todo um preparo. O pastor, ele não vai passar o microfone para qualquer pessoa pregar. Uhum. Por quê? Porque a gente sabe que no meio do trigo existe o joio também. Então, se você não tem preparo para o que você vai falar, você pode, ao invés de gerar vida, você gerar morte. Então, a igreja que eu participo, se algum dia eu chegar a pregar... Eu já palestrei em eventos pequenos, mas para chegar a pregar, eu teria que ter todo um preparo, e eu acho isso muito válido. Afinal, nós estamos falando de algo que não foi inaugurado por homens. Eu não posso perder essa oportunidade aqui do seu podcast. Eu vim para cá, Igor... não para fazer proselitismo religioso, absolutamente não, mas antes de sair, lá em Minas Gerais, eu reuni toda a equipe e nós estamos em oração. Isso aqui é uma oportunidade. Eu não posso pegar a oportunidade do seu podcast e usurpá-la e falar apenas de mim. Não posso. É uma plataforma que o Senhor concedeu e te deu essa plataforma. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu preciso falar isso. Sim. Você pode falar o que você quiser, mas eu queria, assim, eu tô vendo que você fala do evangelho com muita emoção, vai? E, putz, eu queria saber também o que foi que te fez gostar tanto de ser cristão, gostar tanto de Cristo, vai?
Tu foi ensinado desde criança a tá aí? Ou aconteceu tu teve uma experiência? Por quê? Mas você pode continuar falando o que você estava falando. Claro, não, é isso mesmo. Eu não acredito, Igor, em um evangelho herdado, em uma salvação herdada, assim, meu pai então logo eu sou. Não, eu acredito que os pais têm a responsabilidade de ensinar os seus filhos no caminho em que devem andar. Então, nisto eu sou privilegiado. Desde muito cedo, o meu pai e a minha mãe sempre Bíblia, falando sobre Jesus e tal. Mas isso não é suficiente. É necessário que você tenha uma experiência pessoal, um chamado pessoal à salvação, pelo Espírito Santo. É como eu creio. Então, por mais que os meus pais tenham pavimentado esse caminho, teve de haver um momento em que eu fui chamado pessoalmente pelo Senhor, para ser dele testemunha, sabe? Então é nesse evangelho que eu creio. Eu não creio no evangelho que você constrói aqui e aí, de repente, o seu filho não... a partir de agora ele tá nesse mesmo caminho. Não, é uma experiência pessoal. Eu creio na experiência pessoal. E aí você fala, quando foi que você começou a gostar tanto? Cara, eu acho que no dia em que o Senhor mostrou a mim o meu estado, eu sei quem eu sou, entende? Eu sei que em mim não há nenhum bem. Como diz Davi, eu conheço o meu pecado e o meu pecado está sempre diante de mim. Mas entender a miséria que sou como ser humano, da capacidade que eu tenho de fazer o mal e perceber que por uma razão inexplicável, Deus decidiu derramar do seu amor em mim por meio de Cristo e me chamar à salvação por meio da palavra do Evangelho. A única reação que eu posso ter diante disso é de uma rendição absoluta. Paulo diz isso, né? E eu replico as palavras de Paulo. Já estou crucificado com Cristo, agora não mais eu quem vivo, Cristo vive em mim, e a vida que vivo nesse corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Então é isso, não é que eu passei a gostar, é porque eu sei quem eu sou, e eu sei o que eu merecia, eu sei. Se você perguntar, tem algo que você sabe? Sei. O que eu merecia? Claro que eu sei. Mas a graça do Senhor, superabundante, me alcançou e eu estou salvo. Cara, o que eu vou fazer? Vai rir. Exatamente, entende? Eu vou caminhar como salvo, caminhar altaneiramente, caminhar não olhando para essas coisas que são terrenas, porque essas coisas são transitórias. Você tá achando que recentemente nós completamos 1,5 milhão de seguidores. Você tá achando que isso é a minha glória? É isso que me atrai? Rapaz, isso é passageiro, Igor. Com o sopro, tudo vai. Com o sopro. Quantas pessoas que tiveram em posições de muito poder e destaque, de repente, com o sopro, tudo se foi. Tudo isso é passageiro. A minha esperança não está fixada nisso. Não está fixada na minha graduação, não está fixado nos meus filhos, no meu casamento, no poder que a Honda pode... A minha esperança não está nisso. Isso é muito falho. Sabe quando que isso vai acabar? Aqui. Se eu morrer, acabou. Certo? Eu tenho que fixar os meus olhos e a minha atenção naquilo que de fato é importante, aquilo que é eterno, cara. Quanto tempo que a gente vai passar, Igor, valorizando coisas que são transitórias? Cara, o sofrimento que você passa é transitório. A glória que você passa aqui também é transitória. Então nós não temos que olhar para essas coisas que são finitas. Nós temos que ser atraídos pelo Espírito para olhar para as coisas que são eternas. Então o meu relacionamento com Cristo, a minha ressurreição em Cristo, me leva para um ponto que é eterno. Por isso é que você hoje pode tomar o meu canal. E amanhã você vai me ver agindo exatamente do mesmo jeito. Eu não nasci tendo um canal de 1,5 milhão de inscritos. Não nasci com isso. Eu não nasci sendo Ben Mendes da Honda do Consumidor que passa ali a pessoa, bem tirou. Isso é transitório. Eu sou grato, certo? Estar aqui hoje para mim é um privilégio gigante. Eu sou grato.
Mas não é isso que me define, meu irmão. Se amanhã eu perder tudo isso, eu continuarei testemunhando acerca do que o Senhor pode fazer e a sua graça que é salvadora. Isso para mim é desesperador. Imaginar algum dia não podendo testemunhar do amor de Jesus. Agradeço. Ó, se você quiser falar alguma coisa, manda mensagem pra tua esposa, cara. Essa aqui é a tua câmera. E como é que as pessoas te encontram na internet? Agora é só Ronda do Consumidor, né? Porque eu não tenho mais Instagram. Você pediu para eu deixar uma mensagem para minha esposa, eu vou deixar, sim. Paula Mendes. Você é a mulher com quem eu escolhi me casar e eu respeito você. Eu te defenderei enquanto eu viver, tanto a você quanto aos meus filhos. Não é razoável uma mulher que tenha sofrido o que você sofreu, desrespeito pela sua condição feminina, cantada, indevida, de pessoa que você não deu liberdade, não é razoável que você se torne a vítima durante uma semana de difamações. Porque o que aconteceu, você sabe. Você foi cantada indevidamente por alguém que não tinha nenhuma liberdade com você, não respeitou a você e nem ao seu marido. Porém, isso foi interpretado de forma completamente equivocada e distorcida nas redes e a única vítima foi você. Porque durante uma semana você não soube, porque eu te poupei disso. Mas, durante uma semana, a sua honra, a sua credibilidade foi colocada em jogo. As pessoas diziam que o Ben Mendes foi traído pela sua esposa, que a esposa do Ben Mendes traiu o Ben Mendes com Judas Iscariotes. Você é uma pessoa honrada e eu estou aqui hoje para dizer para todo o Brasil que quem levantou contra você essa calúnia, sendo você vítima disso e tendo agido de forma sábia, você agiu como uma mulher de Deus agiria numa situação como essa. Você agiu de forma discreta e sábia. Você comunicou ao seu marido e seu marido tomou as providências adequadas que deveria tomar para tentar poupar a carreira de uma pessoa, inclusive. E você se tornou vítima de toda essa campanha difamatória. Eu digo para você que você, para mim, é a esposa que o Senhor me deu, a mulher, mãe dos meus filhos, a mulher honrada, e eu prometo a você, prometi quando nos casamos, eu prometo a você que eu sempre irei te respeitar e sempre tomarei as atitudes que forem necessárias na defesa da sua honra e da honra dos nossos filhos. Eu amo você, que Deus te abençoe, as suas orações foram ouvidas. Obrigado, Igor. Boa. E pra encontrar o Ben na internet é fácil só procurar Ben Mendes. Não, porque eu excluí o Instagram. Não, mas tem na internet. Mas te acha nos vídeos. Pessoal, para quem não conhecia, esse é o Ben Mendes. Você viu o testemunho que ele deu? Você viu a fala dele depois para a esposa dele? Você viu como ele representa ser um homem de caráter? Eu volto a reiterar aqui, né? Reitero mais uma vez aqui. Eu já admirava ele como profissional, como defensor dos direitos consumeristas, dos consumidores, como estudioso dos direitos, né, das leis consumeristas, como jornalista e agora como pessoa, como cristão também, tá certo? É isso, um abraço a vocês, bom início de semana para todos, Deus abençoe vocês, Deus abençoe o Brasil e vamos aguardar, mais uma vez, a justiça divina, porque no Brasil não tem. Um abraço.